Nesta singela celebração, manifestamos a nossa fé, segundo a qual acreditamos que tudo concorre para o bem daqueles que temem e amam a Deus, bem como a nossa convicção de que sempre e em todas as situações devemos procurar o auxílio divino, para que, seguindo a vontade do nosso Pai que está nos céus, tudo façamos em Cristo para a glória de Deus. Estamos, neste momento, com o nosso contributo para poder homenagear aqueles que se pode, citando, roubando as palavras ao Camões, tanto devemos a quem tanto fez e são tão poucos. Não é uma citação, mas é uma apropriação, mas o conceito é esse. Nunca tantos deram tanto a tão poucos. O bombeiro é o paradigma dessa espécie de seres fronteiriços que abrem a coragem e o arrojo solidários aos âmbitos da transcendência. Como se estivessem animados de poderes demiúrgicos, próprios de super-homens, ou de seres que sabem habitar esse espaço fronteiriço entre a vida e a morte, entre o mundo e o mistério, ou sabem fazer a mediação entre os homens e os deuses. Um bem-aja a todos. Muito obrigado. O município de Esposende sempre honrou aqueles que, com a sua dedicação, a sua competência, o seu zelo, o seu saber e vontade, contribuíram para o engrandecimento do seu concelho. Álvaro Maria Mendanha Gonçalves. Antônio Jorge Sá Gomes. Maria Alzira Martins Maciel Moreira. A entrega dos louvores municipais atribuídos desde o último dia do município. Engenheiro Jorge Braga, pela conquista da medalha de bronze. Engenheiro Carlos Jorge Enes Capitão de Abreu. Condecorações municipais. Atribuir a medalha de mérito municipal à Delegação de Marinhas da Cruz Vermelha Portuguesa. A Associação Social, Cultural e Recreativa da Púlia, ASCRA. O Complexo de Esposende da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, APP-ACDM. Norberto Manuel Pereira da Silva Mota. Vítor Manuel Martins dos Santos é capitão de mar e guerra da classe de Marinha.
Rui António Ferreira da Agonia Pereira, Orlando Martins Capitão, advogado e funcionário público aposentado. Padre Dr. Adélio de Almeida Torres Neiva, a título póstumo, vai receber a medalha a sobrinha neta do Padre Adélio de Almeida Torres, Ana Patrícia Neiva da Cruz. Mais uma vez se celebra o Dia do Município de Esposende, em que, em nome da Assembleia Municipal, aproveito para prestar contas do trabalho desenvolvido durante um ano e também, em nome da Assembleia Municipal, homenagear aqueles que mais se distinguiram. A Assembleia Municipal associa-se à Câmara Municipal na justa homenagem que aqui é hoje prestada. Destaco, de igual forma, a informação prestada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal em todas as sessões aos membros da Assembleia Municipal. Informação detalhada e circunstanciada sobre todos os factos e assuntos de relevância para as populações do concelho. Assinalo também a forma frontal e sem rodeios como respondem a todas as questões que lhe são colocadas. É um estilo de elevada simplicidade e frontalidade, único de um grande líder que coloca sempre em primeiro lugar os interesses das populações e do concelho de Esposende a qualquer taticismo político. O município de Esposende continua a ter uma excelente visibilidade externa, fruto das múltiplas funções que o nosso Presidente da Câmara desempenha em vários organismos, dos quais destaco o Presidente da Agência de Energia do Cávado, Presidente da Assembleia da Rasolima, membro do Conselho de Administração de Águas do Norte, do Grupo de Águas de Portugal e membro do Comitê das Regiões na União Europeia. É reflexo também desta harmonia política as boas relações que mantém com todas as juntas de freguesia. Por tudo, enquanto Presidente da Assembleia Municipal de Esposende, apresento as maiores congratulações pelo trabalho realizado, desejando, como é natural, a sua continuidade para o bem da população do concelho de Esposende. Muito obrigado. Nos 2 anos anteriores, iniciei o meu discurso do Dia do Município com uma pequena resenha histórica, versando sobre o nobre ato de Dom Sebastião, porventura a sua mais sábia decisão, disse eu na altura, e reitero hoje, que através de Carta Régia nos concedeu a autonomia, criando o nosso concelho em 1752, mais precisamente há 444 anos. Anunciei publicamente a disponibilidade para erguer um monumento ao bombeiro neste nosso município de Esposende. Temos 2 instituições de bombeiros, uma em Fão, com 90 anos, e outra em Esposende, com 125. São instituições de referência e de respeito, muitos feitos alcançados, muitos sacrifícios, muito trabalho, muita dedicação de homens e mulheres. Sempre, todos os dias e todas as noites, e não apenas quando há incêndios, como infelizmente muitos pensam. Contrariamente a outros, a minha vida foi construída de esforço e de superação de dificuldades. E estou escudado pelo trabalho, pela verdade, pela razão, pela seriedade e, acima de tudo, pela vontade manifestada clara e inequivocamente pelo povo deste concelho. Tenho hoje a forte convicção de que, independentemente de tudo, Esposende está a cumprir o presente, ganhando o futuro. Orgulhem-se da vossa terra, orgulhem-se de serem esposendenses, pois são da terra mais bela de Portugal. Um bem-aja para todos, viva Esposende!
facto é o dia mais importante do ano para o município de Esposende, que começou com uma chuva que veio abençoar também toda esta cerimónia. Portanto, tivemos a missa, que é usual, também em memória de todos aqueles que trabalharam pelo município de Esposende. E depois, um momento muito importante para todos nós, há 125 anos que temos bombeiros no Concelho de Esposende e faltava de facto um espaço que evidenciasse a importância que os bombeiros têm para a população. Isso foi conseguido hoje, foi concretizado hoje, num dos espaços mais nobres do Concelho de Esposende, que é o Largo Rodrigues Sampaio, um monumento aos bombeiros do Concelho de Esposende e de Fão, e que muito nos orgulha ter conseguido concretizar de facto esse monumento. Quanto à sessão, é uma sessão muito concorrida, com muita gente, com muita participação, em que homenageámos de facto pessoas distintas do nosso Concelho, saindo um bocadinho fora, enfim, daquele registro mais normal, em que de alguma forma só quem está na atividade política é que acaba por ver reconhecidos os seus méritos, mas também há muita gente, eu quase que nem diria cidadãos anónimos, porque eles de anónimos não têm nada, mas esquecidos talvez, e que merecem de facto este momento público. O reconhecimento de uma carreira, o reconhecimento da forma como se posicionaram e como estiveram ao serviço da população de Esposende. Isso aconteceu aqui hoje, as próprias instituições também, instituições já com um quarto século, com um trabalho feito permanentemente ao serviço da comunidade, portanto são também elas muito importantes. Os trabalhadores da Câmara, naturalmente, que muito injustiçados pela maioria das pessoas, que acha que não fazem nada, normalmente há esse discurso completamente injusto para eles, e foram aqui também agraciados, aqueles que já estão há 25 anos ligados à Câmara Municipal, e também os louvores, os 2 louvores que nós atribuímos, e somos muito seletivos nessa matéria, aliás, num ano atribuímos 2 louvores apenas, mas que de facto são pessoas que se distinguiram em 2 áreas muito distintas, mas que são claramente merecedores e foram votados por unanimidade, e quem sou eu para contestar uma unanimidade numa Câmara Municipal. Só agora é que é a altura de baixar o IMI? Se reparar, nos últimos anos, e já vinha de trás, temos que ser justos, o IMI veio constantemente a diminuir, e comigo, de facto, já baixou por 2 anos consecutivos. O ano passado não foi a taxa diretamente, mas foi o IMI familiar, que permitia 10, 15 ou 20% de desconto diretamente para quem tivesse 1, 2 ou 3 ou mais filhos. E, portanto, também significou uma perda de encaixe financeiro nos cofres da Câmara Municipal. E só por isso é que o ano passado eu não propus logo, porque não sabíamos exatamente o impacto que poderia ter essa medida, a baixa para os 0,30. Recordo que nós estávamos em 0,34, passámos para 0,32, o ano passado implementámos o IMI familiar e este ano era uma intenção minha há muito tempo colocar o IMI no mínimo que fosse possível, de forma a aliviar, enfim, a carga fiscal sobre as pessoas. Mas eu lembro que isso tem sido uma constante destes 2 anos e tal, quase 3 anos de trabalho. Nós temos desde os livros escolares para as crianças, as bolsas, na área social temos feito imensas coisas, ajudando a recuperar habitações, não temos derrama para as empresas que estão no nosso concelho, não é à toa que temos, de facto, o desemprego que temos, tão baixo, o IMI foi sempre numa tendência de baixar, enfim, tudo aquilo que está na nossa esfera de decisão, nós temos tentado baixar. E mesmo assim conseguimos ter um equilíbrio financeiro que é por demais evidente, foi referido pelo Sr. Presidente da Assembleia, que mais uma vez estaremos entre os melhores municípios deste país e o melhor município do Distrito de Braga. São 14 municípios, só isso já seria por demais importante. Isto no fundo é uma medida importante, que vem aliviar a carga sobre as pessoas naquilo que é possível fazer, porque é o que está na nossa esfera de decisão. O Estado poderá fazer muito mais em relação ao alívio da carga fiscal sobre as famílias, mas a nós temos este espaço de intervenção muito limitado. E, naturalmente, que eu quis também deixar aqui uma palavra e mostrar às pessoas qual é o rumo que pretendemos seguir. É um rumo de estabilidade, de investimento, na área do turismo, naturalmente que sim, temos muitas coisas boas para fazer. Os eventos são importantes para captarmos pessoas. Nunca tivemos tanta gente na cidade, eu não tenho qualquer dúvida sobre isso. Os nossos eventos são muito concorridos. Portanto, há claramente uma aposta de proximidade com as populações. Repare que o plano de investimento nas freguesias são 5 milhões de euros, mas ultrapassa muitos 5 milhões de euros. Nós quisemos focar-nos naquilo que tínhamos à partida como garantido, mas neste momento já sabemos que vai ultrapassar. E não estamos a falar nesse plano em concreto de obras financiadas pelos fundos comunitários, apenas de investimento municipal. Naturalmente que eu disse desde sempre, essa folga financeira que temos será para promover essas obras e depois, na primeira oportunidade, candidatá-las, caso isso venha a ser possível, nem que seja numa revisão do próprio Portugal 2020, aliás, é exemplo do que fizemos no passado com o CREN, portanto com o overbooking do CREN, tentando recuperar novamente dinheiro para poder continuar a reinvestir e, porventura, pagar também aquilo que vamos tendo para pagar, que temos uma das dívidas mais baixas de todo o país em termos de municípios. Portanto, sinto-me muito satisfeito com o trabalho que tem sido desenvolvido, com a colaboração das juntas de freguesia. O que aqui foi dito é verdade.
há muita colaboração entre as juntas de freguesia, entre a própria variação, a Assembleia, e basta assistir às reuniões da Assembleia, ou pelo menos olhar para as deliberações da Assembleia e da Câmara Municipal, em que de facto a unanimidade é uma constante. Não será em tudo, e mal seria se fosse, mas muitas das matérias que são apresentadas, como esta do IMI, eu não acredito que alguém venha a votar contra uma proposta que coloca o IMI no mínimo que é possível neste momento. A ideia é executar tudo aquilo que seja possível executar, cumprindo as nossas promessas com a população. E um trabalho muito importante e que é invisível para a maior parte das pessoas, é planear o futuro. Quando nós falamos não esquecemos o centro de negócios, não esquecemos o centro multidisciplinar com a Universidade do Minho, não esquecemos o Parque da Cidade, todos os grandes projetos. Naturalmente que eu não vou estar a fazer referências permanentes a esses projetos, há aqui algum secretismo, vamos dizer assim, também em relação à gestão destes projetos, porque há coisas que têm que ser feitas e com as entidades, nomeadamente com a tutela, e portanto isso carece de alguma descrição, no mínimo. Mas todos esses projetos estão a ser executados, estão a ser levados por diante e serão uma realidade. Não, naturalmente que há projetos que não são passíveis de serem executados num mandato, ainda por cima, e é importante frisar isto, é que estamos num mandato que coincidiu com o final da Ucrânia e com o arranque do Portugal 2020, ou seja, em termos de fundos comunitários é a pior altura para se avançar com projetos de facto relevantes, e nós conseguimos. E um daqueles que é mais emblemático, que eu gostaria muito de deixar mais um apelo à população, nomeadamente de Esposende, Marinhas e Gandra, é para o canal intersetor das pluviais. Nós conseguimos, como disse o Presidente da Assembleia muito bem, ir buscar praticamente 25% do valor que existia a nível nacional. E não foi à toa que o Sr. Ministro quis estar aqui neste espaço a apresentar esse mesmo projeto de combate às cheias. Não temos o direito de encontrar argumentos para eles nos retirarem o dinheiro, ou para o dinheiro e para outros municípios, o que seria justo se nós não conseguirmos dar uma resposta cabal a essa solicitação. Uma mensagem, dia de aniversário a todos os municípios. Repare, a mensagem é muito simples. Eu acho que nós vivemos num município extraordinário. Podemos, porventura, nós encontrar sempre um defeitozinho aqui ou ali, a rua que ainda não está pavimentada, a lâmpadazinha que ainda não está a funcionar, ou um projeto de maior monta que até poderia vir para Esposende. Naturalmente que sim, isso existe em todo o lado, mas uma coisa é certa, o município de Esposende é invejado e valorizado por toda a gente que é de fora, portanto eu acredito que muitos dos locais e a grande maioria dos locais também percebam isso. Naturalmente que há sempre uma questão ou outra mais direta que lhe diga mais diretamente a respeito, mas no geral acho que vivemos num excelente município, um exemplo em termos financeiros, um exemplo de respeito pela natureza, de respeito entre todos nós, até do ponto de vista político somos um exemplo a seguir. Portanto, no fundo é uma mensagem para que todos continuem a trabalhar, enfim, que tenham muita saúde, muitas felicidades na vida. Nós estamos cá para tratar do coletivo e cada um por si mesmo que trate do individual.